Bom dia. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos refletir sobre a necessidade que nós temos de ouvir a voz de Deus. Nós temos uma grande necessidade de ouvir a voz de Deus por vários aspectos, por vários motivos. Nós temos necessidade de ouvir a voz de Deus porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E nós temos a certeza disso. A sua palavra diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Então, nós temos que estar preparados para ouvir a voz de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que Ele move todas as coisas, Ele faz tudo para aqueles que cooperam, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que estão chamados segundo o seu propósito. O outro motivo de que nós temos necessidade de ouvir a voz de Deus é porque Ele tem um propósito de vida para nós. Assim como eu falei anteriormente, naqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, e Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. E esse propósito nós podemos ver de forma muito clara, relembrando do propósito que ele tinha na vida de Moisés, no propósito que ele tinha na vida de Abraão. Qual o propósito que ele tem para a minha vida, que ele tem para a sua vida? Nós temos a necessidade de ouvir a voz de Deus, porque dele vem todo o sustento, toda a provisão. E nós temos a certeza disso pelo que ele tem feito na vida de cada um de nós. E nós podemos nos lembrar, né, da pesca maravilhosa que ele fez, em que ele utilizou, né, de 2 peixinhos, de 2 pães e 3 peixinhos, e alimentou uma multidão, e no final ainda sobrou 12 cestos de alimento ainda. Nós podemos ver essa necessidade e o sustento de Deus, o cuidado de Deus para com todos aqueles que são seus, na travessia do deserto, quando ele deu o maná para o povo. Durante o dia, uma nuvem estava sobre o povo, fazendo com que eles fossem protegidos daquele sol imponente, né, está sobre o deserto. E durante a noite, as colunas de chamas que indicavam o caminho, mas protegiam o povo do frio da noite do deserto. Então Deus sabe, né, de todas as nossas necessidades. Deus tem propósito nas nossas vidas, e Deus, para que isso aconteça, Deus provém todas as nossas provisões e os nossos sustentos. Nós temos a necessidade de ouvir a voz de Deus, porque dele vem o nosso socorro. Neste mundo temos vivido grandes dificuldades. Não importa o que façamos, qual a dificuldade, às vezes nós nem enxergamos, não conseguimos nem ver as dificuldades, mas nós enfrentamos grandes dificuldades e Deus nos livra dessas dificuldades. Deus vem em nosso socorro e Ele mostra para as nossas dificuldades quem Ele é, o tamanho do nosso Deus. Nós podemos ver isso na palavra de Deus, né? Quando Daniel esteve na cova dos leões, quando Davi esteve diante de Golias, quando Jonas esteve no ventre do peixe e quando Paulo foi salvo do naufrágio. Qual a nossa dificuldade hoje? Qual a necessidade que nós temos de ouvir a voz de Deus, de clamar a Deus para que Ele venha em nosso socorro? Que nós possamos refletir sobre essa necessidade que nós temos de ouvir a voz de Deus. No livro do Evangelho segundo João 5:24, capítulo 5, versículo 24, nos diz: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Quem crê na minha palavra, quem ouve a minha voz e crê naquele que enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo.
Por isso, nós temos que clamar ao Senhor para sermos sensíveis à sua voz e ouvirmos a tua voz em todos os instantes da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Bom dia.